Lucas capítulo 7, versículo 36. Sabe, nós estávamos aqui agora clamando em nome de quem? De Jesus. Toda vez que uma pessoa se achega a Jesus com um coração sincero, Jesus opera algo maravilhoso na vida desta pessoa. Nós vamos ver nesse texto a história de uma mulher que também se achegou a Jesus com um coração sincero. Diz assim: convidou a Jesus um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Era um perfume muito caro. E estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então vamos imaginar a cena. Naquela época as mesas elas eram baixinhas e eles sentavam numa espécie de almofada. E os homens geralmente sentavam com os pés para o lado ou com os pés para trás. Se reclinavam sobre a mesa, não havia cadeiras. Então esta mulher vem por trás. Jesus está comendo, está sentado na mesa com muitos homens. Esta mulher entra numa casa que ela não foi convidada, e ela entra nesta casa e ela se prostra aos pés de Jesus. E começa a chorar. Jesus não fala nada para ela não fala nada com Jesus, não tem uma conversa, só tem um choro. E ela chora tanto que ela começa a regar os pés de Jesus. Você sabe o que é regar? É tipo um regador. Você já chorou assim ao ponto de regar o chão, de molhar o chão? É um choro profundo. E ela chorava, regava os pés de Jesus com o seu choro e secava os seus pés com o seu cabelo. E depois ela pegava aquele perfume caro que ela trouxe e ela passava nos pés de Jesus. E de novo secava com o seu cabelo. E as pessoas estranhavam o que esta mulher está fazendo. E diz que ela era uma mulher, aqui diz pecadora. É óbvio, a Bíblia diz que todos são pecadores. Mas certamente estava escrito aqui uma mulher pecadora, porque o pecado dela certamente era conhecido de toda aquela cidade. Ela certamente era uma pessoa que vivia uma vida devassa, uma vida de pecado. Uma vida entregue a decisões erradas, a caminhos errados. E depois nós vamos falar que tipo de natureza de pecado certamente essa mulher vivia. Que tem a ver com esse perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, olha só, ele falou no seu coração: se esse Jesus fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Então aquele homem ainda ficou apavorado. Jesus está deixando essa pecadora tocar nele. E aí então Jesus se dirigiu, versículo 40, ao fariseu e lhe disse: Simão, eu quero te dizer uma coisa. E ele respondeu: pode dizer, mestre. Certa vez havia um credor, um homem que emprestava dinheiro, e ele tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia somente 50 denários. Não tendo nenhum dos dois como lhe pagar, ele perdoou a ambos. Olha só, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, irá amar mais a este credor? E Simão lhe respondeu: eu suponho que aquele a quem ele mais perdoou, aquele que ele perdoou 500 denários.
E replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo esta mulher? Eu entrei na tua casa, e tu não deu água para eu lavar os meus pés. Ela, porém, regou os meus pés com suas lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos. Tu não me deste ósculo, era um beijo no rosto que davam. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, que era um costume da época. Mas ela, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse Jesus para a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam à mesa comendo, começaram a dizer entre si: quem é este que pode perdoar pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. Queridos, quando nós lemos essa história, é importante a gente pegar alguns detalhes culturais. Este perfume que esta mulher estava despejando aos pés de Jesus, era um perfume muito caro. Um vaso de alabastro, um pote com esse perfume, custava o salário de um ano de uma pessoa. Era um perfume que a pessoa geralmente passava um dedinho e botava aqui, ó. Mas ela estava derramando aos pés de Jesus. Ela estava como que dizendo: eu vou acabar com esse perfume, usando ele todo em você. E a situação dela de um choro, eu não sei se era um choro de tristeza, ou se era um choro de alegria. Porque Jesus disse que ela muito o amava. Nós não sabemos o que encorajou esta mulher a entrar nesta casa, mas certamente ela já havia tido um encontro com Jesus antes. E certamente ao se encontrar com Jesus antes, Ele fez algo por ela. E ela se sentiu amada, se sentiu perdoada. E ao que dá a entender, ela entra nesta casa com um coração grato, um coração de gratidão. E ela começa a chorar de arrependimento, sim, da velha vida, mas chorar também de alegria, por ter recebido uma nova vida. Então ela pega o que ela tem de mais caro, que é aquele perfume, e ela diz: eu quero derramar tudo aos teus pés, tudo que eu tenho de valor eu quero te entregar, Senhor. Esse perfume era usado por muitas pessoas, mas havia uma profissão que usava bastante, que eram as prostitutas. Porque as mulheres que se prostituíam, elas tinham que estar sempre perfumadas. Tem até um provérbio que fala de uma mulher que se prostituía e tentava, conquistar um jovem. Ela diz: veja, estou perfumada, já passei unguentos. Naquela época as pessoas não tomavam banho todo dia, então o perfume era uma forma de também encobrir os maus odores. Não havia chuveiro que nem hoje, tinha que ir num rio, pegar água, num poço. Não tinha Rexona também. Mas o que eu quero dizer é que esta mulher, ela estava com um coração grato, e por isso Jesus diz: vocês estão preocupados porque uma pecadora me toca? Eu vou contar a vocês uma história. Haviam duas pessoas, uma foi muito perdoada e a outra foi pouco perdoada. Uma devia muito, a outra devia pouco. Qual amou mais? O que devia muito e foi muito perdoado. E aí Jesus estava comparando o fariseu. O fariseu também era pecador, mas ele não se achava pecador. Então ele achava que ele não tinha muito para receber de perdão. Mas aquela mulher, sendo muito pecadora, tendo uma vida de muitos erros, quando ela recebe o perdão de Deus, ela se agarra em Jesus com as duas mãos, com um coração de amor e gratidão, porque agora ela tem a chance de uma nova vida. Então ela começou a amar Jesus, porque Jesus a amou primeiro. Veja, aqui está falando sobre o que Deus quer fazer na vida de todas as pessoas.
Eu quero comparar algo que jamais pode ser comparado, mas eu quero comparar com algo que aconteceu na minha casa. Uma vez, eu coloquei Vocês já viram esses adesivos que usam para pegar rato? Vocês já viram isso? Sim ou não? É uma armadilha que tem para pegar rato, é um negócio que inventaram. Só que o problema é que dependendo de onde tu bota, não pega só rato. E eu botei num lugar externo da minha casa, e no outro dia eu cheguei lá e tinha um passarinho preso naquela armadilha. Tinha um passarinho preso. E foi uma cena muito triste, porque o passarinho, ele foi lá para pegar uma comida que eu tinha colocado. E ele não se deu conta, ele não tem como saber que aquilo era um adesivo, e ele ficou com a patinha presa. E já era de tarde, ele estava se debatendo a manhã toda, colou as penas dele, ele perdeu boa parte das penas. É uma armadilha que você não deve colocar na rua, por favor. Não faça isso. E o passarinho estava morrendo. Então, com todo cuidado, fui lá e tirei ele. Ele perdeu um pouco de penas, mas eu consegui tirar ele. Esse passarinho não conseguia mais voar, porque ele não tinha penas mais em uma das asas. Então ele ficava por ali no pátio, como que com uma gratidão. Para onde a gente ia, ele ia atrás. A minha esposa disse que eu tinha um filho, porque o passarinho vinha atrás de mim. E nós dávamos coisinhas para ele. Depois ele criou asa e a gente ajudou ele, e ele voou e foi embora. Volta e meia a gente acha que é ele que aparece lá em casa, é um sabiá. Muito bonito. Um outro ficou preso uma outra vez, numa outra coisa semelhante a essa, e perdeu uma patinha. E volta e meia ele volta na grade, só com uma patinha. Mas está vivo. Você vai perguntar, pastor, você botou 2 vezes esse negócio? Foi na mesma semana. Que coisa triste, né? Mas isso me faz pensar na gratidão desta mulher, porque ela também estava presa em algo que destruía a sua vida. Ela estava presa em algo que lhe machucava, em algo que destruía a sua vida. Nós podemos ler aqui o texto de Provérbios 5:22. A Bíblia compara o pecado com um laço de passarinheiro. Algo que prende a nossa vida. Diz assim: quanto ao iníquo, ao pecador, as suas iniquidades, os seus pecados o prenderão. Provérbios 5:22. E com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios 5:22. E com as cordas do seu pecado será detido. Na outra tradução diz: será preso, amarrado. Sabe, antigamente existia uma profissão chamada passarinheiro. A gente vê muito na Bíblia falar dos laços do passarinheiro. Tem até um salmo que diz que o Senhor nos livra dos laços do passarinheiro. O que era o passarinheiro? Era uma pessoa que caçava passarinhos. Antigamente tinha muito isso, e vendia os passarinhos depois, ou para comida, ou para as pessoas criarem. E o passarinheiro fazia o quê? Ele fazia armadilhas. Colocava uma comida que o passarinho gosta, um grão, um pedacinho de pão, e ele fazia um laço de corda em volta, que quando aquele passarinho pegava aquele grão, aquele pãozinho, ele mexia na armadilha, o laço vinha e prendia a patinha do passarinho. E aí o passarinho tentava voar para lá e para cá, mas ele estava preso num laço. Era uma corda. Enquanto ele estava naquele laço, ele nunca mais a partir daquele momento não teria mais sua vida normal. Um pássaro gosta de voar. Os pássaros gostam de estar nas árvores, e vão para lá e vão para cá. Eu acho tão bonita a natureza. Lá na minha casa tem umas árvores, e eles amam aquelas árvores. Nós tivemos um evento aqui na igreja, a gente botou umas samambaias que tinha lá em casa. Eu trouxe aqui, emprestei aqui, botei aqui no púlpito. Agora esses dias a gente viu que tem um ninho de passarinho numa dessas samambaias. Aqueles passarinhos bem pequenininhos, e eles cantam. É tão bonito.
Eu gosto de passarinho, eu gosto deles soltos. Eu acho que se a gente cuidar bem do nosso pátio, eles vêm, eu não preciso prender em gaiola. Então, mas havia uma profissão que era o passarinheiro, ele vivia de pegar pássaros em armadilhas. E aqui a Bíblia está dizendo que o pecado é como uma dessas armadilhas, que nos prende, que tira a nossa liberdade. Por isso esta mulher estava tão feliz, tão grata, porque Jesus estava cortando as cordas que prendiam ela no pecado. É isso que Jesus fez na cruz, queridos. Nesta cruz não, naquela cruz dele, ele carregou sobre si o preço do nosso pecado. Por isso que ele é aquele que pode perdoar pecados. Somente Jesus pode perdoar pecados, porque ele pagou o preço do nosso pecado. Só pode perdoar uma dívida quem tem crédito. Jesus tem crédito. E aqui tem um outro texto que eu gosto muito, Salmo 124, versículo 7. Salmo 124. Versículo 7. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa dos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Olha só, coloca na NAA para nós, a tradução. Quebrou-se o laço. É isso que Deus faz. Ele salva a nossa alma do laço do passarinheiro. Ele arrebenta esse laço. E ele nos deixa livre. Ali diz, rompeu-se o laço. É como se você visse um passarinho preso nessa armadilha, e você vai lá com uma tesoura, e você corta. Você rompe aquele laço que prendia o passarinho. É isso que Deus faz conosco. Por isso nós ministramos nos nossos cultos a libertação. Libertação é isso, é você ser arrancado de cadeias nas quais Satanás prendia a sua vida, onde você não tinha liberdade, onde você não tinha paz, onde você não podia tomar decisões, onde você era guiado por coisas externas, e agora você se torna livre, livre para viver uma nova vida. Isto é libertação, é Deus nos arrancar dos poderes do inimigo. E veja como que o passarinheiro prendia, por meio de uma armadilha. E eu quero dizer algo para você, as armadilhas estão todos os dias ao nosso derredor. Satanás, mesmo que um homem e uma mulher seja livre hoje, ele continua colocando armadilhas para que nós venhamos a cair em laços e ficarmos novamente presos. Que armadilhas são essas? São tentações. O que é uma tentação, pastor? Gente, tentação é diferente de provação. Provação é quando você passa por um momento difícil na sua vida e a sua fé está sendo testada. Tentação é quando Satanás vem e oferece a você a oportunidade de cometer um pecado, e geralmente um pecado que te agrada. Ele nunca vai te tentar com algo que não te agrada. É algo que parece bom aos teus olhos, algo que te dá interesse, mas que não é correto diante de Deus. Se você for lá, é que nem o passarinho, pensa, os passarinhos vivem nas árvores procurando frutas. Tem época que não tem muita fruta, então eles vão para cá, vão para lá, e aí ele chega ali e encontra um pedaço de pão, que nem eu tinha botado lá na armadilha do rato. Um pedaço de pão, está pronto aqui, tão fácil, no meio desse quadradinho preto. Gente, o quadradinho preto era a armadilha. E aí o passarinho foi lá e comeu o pão, mas ficou preso na armadilha. Quantas vezes Satanás oferece coisas que parecem boas? Ele não vai oferecer coisas ruins. Ele pega um homem casado e ele oferece um relacionamento fora do casamento. Ele pega uma mulher de Deus e ele oferece alguém que fale o que ela quer ouvir.
mas que não quer se comprometer com ela, não quer se casar, ou que já é marido de outra. Ele oferece um dinheiro fácil, ele oferece prazer fácil, e aí nós temos a pornografia, nós temos muitas portas que Satanás abre ao nosso derredor, dizendo: venha, entre, é bom, é fácil, vai ser bom para você. Mas cuidado, pois são laços do passarinheiro. Junto com a comida fácil, tem o laço. E aí você pode ficar enredado. Aqui diz que os pecados nos prendem, mas Deus é aquele que pode cortar o laço. E podemos ter gratidão como esta mulher, porque Deus pode mudar histórias de anos e anos de prisão no pecado. Deus pode mudar histórias. Deus mudou a minha história. Eu já fui preso em muitos laços, não era era um laço para cá, outro para lá. Eu acho que eu era puxado por todos os lados. É tipo uma marionete, é guiado pelos laços. Tem um laço na mão, outro no outro na perna, e você no final não se controla mais. É assim que Satanás domina a nossa vida. Então eu estou falando uma palavra muito séria. Jesus é aquele que liberta, mas a libertação é a libertação do poder de Satanás. E como Satanás tem poder sobre nós? Por meio do pecado. Por isso ele diz: filho, agora vá e não peques mais, para que você não te suceda coisa pior. Ou seja, eu estou cortando o laço hoje, mas saia, e cuidado para não cair em outro laço. Cuidado para não voltar para o laço do passarinheiro. 2 Timóteo capítulo 2 vai falar sobre isso. Paulo fala ao seu discípulo Timóteo, versículo 25. E 26 diz assim: disciplinando, 2 Timóteo 2, 25 e 26. Diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus os conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. E na outra tradução diz armadilhas do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então olha só, existem armadilhas que Satanás coloca para nos prender no seu cativeiro, para que façamos a vontade dele. A vontade do inimigo é fazer escravos. O que é o escravo? É alguém que não tem mais domínio sobre a sua vida. A pessoa é dominada por outro. E quando vê, você está levando o mal adiante, você está servindo a Satanás. Mas quando nós nos arrependemos, esses laços são rompidos. Porém é necessário um arrependimento genuíno. Jesus faz a parte dele, Jesus corta a corda. Mas você precisa fazer a sua parte, que é tomar a decisão de não voltar mais para a armadilha. Você precisa tomar a sua decisão. Sabe, tem muitas pessoas que sofrem porque não tomam essa decisão. Sofrem porque ficam procrastinando, deixando para amanhã. E aí nós podemos ler Provérbios 28, 13. Olha o que acontece com quem brinca com isso, gente. Provérbios 28, 13. Esse aqui para mim é um texto-chave, muito importante. Diz assim: o que encobre os seus pecados jamais prosperará. Então talvez você diga: pastor, parece que tem uma coisa prendendo a minha vida.
Pastor, eu vou, mas não dá certo. Pastor, eu vou até aqui, mas parece que alguma coisa me segura. Nos meus negócios as coisas não andam. Na minha família as coisas não andam. Eu consigo vencer uma coisa e perco outra. É um passo para frente e 2 para trás. Como eu falei antes, existem provações. Provações são coisas momentâneas. Agora, quando é algo por muito tempo, eu quero perguntar para você: será que você não está encobrindo algum pecado? Será que você ainda não está preso em alguma corda? Será que não há laços dos quais o inimigo está prendendo a sua vida e impedindo você de ir para frente? Você jamais vai prosperar enquanto você tiver laços prendendo a sua vida. Um pássaro pode até dar um pequeno voo quando tem uma cordinha amarrada nele, mas quando ele começar a gostar do voo, a corda vai puxar ele para baixo. Assim também somos nós. Você pode até pensar que está livre. A corda tem um comprimento. Ela deixa você ir um pouquinho para cá e um pouquinho para lá. Mas você não está livre. Quem tem um laço na sua vida, quem tem uma prisão, quem tem um pecado encoberto, não prospera. E prosperidade aqui não é só dinheiro, gente. Eu conheço pessoas muito ricas e que não são prósperas. O cara tem 4 negócios, mas não tem uma família. O cara tem 3 empresas, mas não dorme de noite. Não tem paz. Estou sendo sincero, prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é ter paz. Prosperidade é ter alegria no que faz. Você pode ter uma baita casa e dormir com medo. Assim como eu conheço pessoas que moram numa casinha humilde, tem Jesus no coração e dormem tranquilos, tem paz no seu coração, se deitam e logo pegam no sono. E aí eu quero dizer para você, é hora de romper os laços. Olha o que diz no versículo seguinte. Nós estamos lendo aqui Provérbios 28, 28, 13. Segunda parte diz assim, primeiro diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu gosto muito de versículos como esse, que dentro do próprio versículo mostra o problema, mas ele mesmo traz a solução. Enquanto você encobre, sabe, você tenta tapar o sol com a peneira, fazer de conta que está tudo bem quando não está, você não vai adiante. Mas quando você confessa, você fala a Deus, você abre o seu coração e diz, Senhor, eu estou errado, Senhor, eu não quero mais, e aí você diz, Senhor, eu quero mudar, e aí você deixa o pecado. Não adianta confessar e não deixar, tem que confessar e deixar. Quando você confessa e deixa, você alcança o quê? Misericórdia. E aí a tua vida começa a prosperar. Sabe, eu vivi muito tempo na minha adolescência, na minha juventude, achando que eu era um cristão. Eu vinha na igreja todo domingo com meus pais, mas vivia uma vida cheia de coisa errada. Eu dava um passo para frente e 2 para trás. Nada andava. Você não consegue servir a 2 senhores. Só tem um jeito, meu irmão. É rasgar seu coração como aquela mulher fez diante de Jesus. É derramar tudo diante dele, é não guardar mais nada, é dizer, Senhor, eu estou entregando a Ti tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu me arrependo e eu recebo perdão nesta noite, eu recebo uma nova vida esta noite, eu recebo o Teu amor esta noite. Esta mulher foi muito amada e ela recebeu um amor tão grande que ela abriu todo o coração a Jesus. Esta noite Jesus ama você. Jesus ama cada um de nós, não importa o passado, não importa a história, e Ele está aqui para romper cadeias, romper prisões. Se você estava preso na pornografia, Jesus vai romper essas cadeias essa noite. Se você estava preso na droga, Jesus vai romper essas cadeias essa noite. Se era na bebida, Jesus vai romper essas cadeias esta noite. Jesus está aqui para arrebentar os laços. Se você estava envolvido com uma pessoa errada, se você estava tendo um relacionamento fora do teu casamento, Jesus vai romper esse espírito de sensualidade, de impureza na sua vida. Essas cadeias de impureza vão cair hoje em nome de Jesus.
O irmão do piano pode vir, o Apolo. Jesus faz tudo novo. Encobrir o pecado é como você ter uma ferida, e essa ferida está inflamada, e aí ao invés de você botar remédio, você vai lá e enrola um pano nela. O que vai acontecer com a ferida? Ao invés de você limpar ela, botar remédio, você só enrola um pano. Ela vai inflamar mais ainda. Aquilo pode virar uma gangrena, você pode perder a perna. Você pode ter uma infecção generalizada. Pode entrar uma bactéria, algo sério. Encobrir o pecado é como fazer de conta que a ferida não existe. Só tem um jeito. Você tem que limpar a ferida. E você tem que passar remédio. A Bíblia fala de um homem que foi ferido. E fala do bom samaritano que passou vinho e azeite na ferida dele. O vinho tem álcool, né? E o álcool mata as bactérias. E o azeite cria uma camada de proteção na ferida. E vai ajudar ela a cicatrizar e a curar. O vinho representa o sangue de Jesus, que limpa de todo o pecado os nossos corações, que nos limpa de toda impureza, que tira toda a contaminação. E o azeite representa o Espírito Santo que vem sobre nós quando lavados pelo sangue de Jesus. Esse Espírito Santo nos reveste e nos isola dos problemas lá de fora. Esse Espírito Santo nos leva à presença de Deus, nos traz a paz, nos traz a cura. Sereis revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Essa mulher já era uma testemunha de Jesus. Ela foi usada por Jesus para dar um exemplo àqueles homens que se achavam. Hoje eu não vou conseguir entrar, Deus manda eu orar, mas eu quero falar seriamente antes de encerrar. Que você cuide como você tem usado o seu corpo, os seus olhos, porque as armadilhas estão aí. Deus, você vem no culto, você toma uma decisão com Deus, Deus rompe as cadeias. Mas aí se você empresta o seu corpo ao pecado, você cai de novo em uma armadilha. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: fujam da imoralidade sexual. No que esta mulher era presa? Pelo que dá a entender o contexto, era em imoralidade sexual. O relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher foi criado por Deus, e é algo muito bonito. E foi criado por Deus para acontecer entre o esposo e a esposa. Dentro do casamento é uma bênção, é protegido, é abençoado, e é algo alegre, feliz. Tem a bênção de Deus. Mas o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, fora do casamento, fora das paredes do casamento, isso quer dizer com quem você não é casado, ou com quem não é sua esposa, seu esposo, é uma impureza, é uma sujeira, é um machucado, é uma ferida, é um laço. Cria-se um laço de alma. Jesus diz que aquele que se deita com a prostituta se torna uma só carne com ela. Ou seja, há um laço, há uma ligação espiritual. Nós já ministramos muitas pessoas presas por espíritos malignos que entraram quando tiveram relações íntimas com pessoas que tinham influências de demônios. Quando você se une com alguém, as forças espirituais que existem na vida dessa pessoa ingressam na sua vida, é uma porta que se abre. Por isso nós temos que romper estas cadeias. Nós temos que romper as cadeias da área da sensualidade. Deus criou você para ser feliz, inclusive na área da intimidade sexual. Mas para isso Deus criou o casamento, que
que é um ambiente de segurança, de felicidade, onde você vai ter um companheiro, uma companheira por toda a vida que vai estar contigo, não só para uma noite, duas, mas por toda a vida, para dividir sonhos, projetos. E eu quero dizer para você, mulher, um homem que te ama vai casar contigo, vai te assumir, vai ser responsável, vai cuidar dos teus filhos. Nós temos visto muitas pessoas se sujeitando a ganhar migalhas, porque tem medo de ficar sozinhas. Também homens fazem isso. Não se entregue, não caia nas ciladas, nas armadilhas, por medo de ficar sozinho. Deus disse que Ele dá família ao solitário. Eu tenho presenciado jovens, homens e mulheres, homens inclusive e mulheres de meia idade, que tomaram uma decisão com Deus, e Deus deu a eles uma família abençoada. Deus deu a este homem uma mulher abençoada, uma esposa abençoada, deu a esta mulher um homem abençoado. Alguém com quem possa dividir não só um momento, mas uma vida toda. O projeto de Deus para a família é lindo, mas Satanás quer destruir as famílias. E para isso ele coloca os seus laços, ele quer destruir as famílias. Mas Jesus é aquele que rompe esses laços esta noite. Deus vai abençoar você, vai abençoar a família que você está formando, a família que você tem. Deus vai abençoar o seu futuro, os seus filhos. E se você errou até aqui nesta área, preste atenção, hoje é noite de recomeçar. Como aquela mulher fez, não importava o passado, Jesus disse: eu vou fazer tudo novo. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Oh Deus, nós estamos na Tua presença essa noite. O Senhor conhece toda a nossa vida. O Senhor conhece o nosso interior, o nosso secreto, Senhor. Tu conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, esta noite. Te pedimos perdão por toda impureza, por todo o pecado, por toda a tentação que caímos, por todas as vezes que negamos a fé, caindo em ciladas do diabo. Perdoa-nos, Senhor, por vivermos de forma tola, de forma nécia, por não levarmos a sério às vezes o Evangelho. Perdoa-nos, Senhor. Esta noite, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nos lava com Teu sangue. Vem, Senhor, rompendo esta noite toda a cadeia, toda a prisão, toda a corda, todo o laço que nos prendia no pecado, que nos prendia no erro. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa as minhas imundícies, Senhor. Perdoa os meus olhos impuros, Senhor. Perdoa minhas mãos impuras, Senhor. Perdoa, Senhor, quando emprestei o meu corpo a coisas erradas, Senhor. Oh, Senhor, eu sei que eu sou amado por Ti. E hoje, como Teu filho amado, eu peço: me lava com o sangue de Jesus. Me dá uma nova história, me dá um novo começo, me dá uma nova chance, Jesus. Eu peço, Senhor, me ajuda a endireitar as minhas veredas, me ajuda a andar no novo caminho. Eu quero uma nova vida, Senhor. Oh, faça essa oração, vá falando com Jesus. Se há algo a confessar esta noite, confesse a Deus nesse momento. Se há algo que você precisa dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, me ajuda, eu não quero mais ser guiado por estas forças, por estas prisões que me prendiam. Liberta-me, Senhor, esta noite. Liberta-me, Senhor, esta noite. Liberta-me, Senhor, esta noite. Oh, Deus está tocando, Deus está tocando. Deus está tocando, Deus está tocando, Deus está tocando. Deus está tocando, Deus está tocando. Fala com Deus agora. Enquanto esse louvor toca, você vai falar com Deus. Você vai confessar. Você vai abrir seu coração. Oh, você está na presença de Jesus. Ele está aqui agora tocando sua vida. Se você tem que chorar, chore agora na presença de Jesus.
Se você tem que abrir uma área que você nunca abriu, abra agora na presença de Jesus. Diga: Senhor, eu não quero sair daqui como eu cheguei. Eu não quero mais ser guiado pelo que eu era guiado antes.